Tranquilo? Vamos lá? Eletricidade. Divide em quantos ramos? 3. Eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo. Esse átomo aqui tem quantos prótons? 8. Tem quantos elétrons? 8. Então eu posso dizer que se esse átomo aqui ele tem 8 prótons e tem 8 nêutrons, diz que ele está o quê? Neutro. Ou ele está o quê? Sem carga elétrica. Coloca um elétron, ele fica carregado o quê? Se eu colocar um elétron? Negativamente. Tira um elétron, como é que ele fica? Positivamente. Jamais, em nenhuma prova você vai responder isso aqui que eu vou falar, ó. Tira um próton e coloca um próton. Não existe tirar nem colocar próton, certo? Ou você tira ou você coloca elétron. Tranquilo? E qual é o nome desse processo de tirar ou colocar elétron? Significa eletrizar. O que é eletrizar? É colocar ou tirar elétrons. Não existe tirar ou colocar próton. Beleza? Não existe colocar ou tirar próton. Agora olha só que coisa interessante. O que você aprende aí na física? Saca só. Isso aqui é coisa básica, tu já viu, ó. Próton e próton. Elétron com mais elétron, eles... Todo mundo sabe isso aqui. O quê? Se repele. Se fosse um próton mais um elétron, o quê? Se atraem. Se atraem. Beleza. Olha uma pergunta fascinante que eu vou falar aqui. Por que no próton, isto é, por que no núcleo tem um monte de próton, um agarrado em cima do outro? E, no entanto, eles não se repelem. Por que no núcleo tem vários prótons, um agarrado no outro, e eles não se repelem? Se próton com próton se repelem, porque eles estão todos amontoados um em cima do outro. Certo? Por quê? Vamos falar por quê então. Vamos lá. Dentro desse núcleo aqui que eu estou com o dedo, existe uma força, uma energia muito perigosa. É a energia mais perigosa que o homem já descobriu. É tão perigosa que quando o próton está querendo se livrar do outro próton, porque o próton não dá certo, essa energia fala assim, não vai sair não, cara, fica aqui. Beleza? Fica aqui. Agora, para pensar. Se eu tenho um núcleo com 20 prótons, a energia que tem que estar lá dentro para manter, não precisa ter tão grande, né? Não precisa ser tão grande. Agora imagina um material que tem 235 prótons, praticamente aí. A energia lá dentro para poder manter esses prótons unidos tem que ser muito maior, correto? Essa energia é chamada de energia nuclear, que serve para um monte de outras coisas, certo? Uma delas é fazer bomba atômica. O que é uma bomba atômica? Bomba atômica é feita por um material radioativo, normalmente urânio enriquecido, em que a bomba, através de processos químicos, ela quebra o núcleo e essa energia ela sai. Por quê? Porque ela sai? Porque não precisa mais ficar segurando o próton. É como eu pegar e fazer o seguinte, tem vários prótons amontoados um em cima do outro aqui, e a energia está lá dentro. Eu pego uma espingarda e atiro nesse próton, ou melhor, nesse... Aí os prótons se espalham, que é chamado de cadeia em fissão, o nome disso aí, mas esse nome não cai não. E a energia que está lá dentro se espalha. É tão perigoso, cara, é tão perigoso isso, que a bomba que caiu em Nagasaki e Hiroshima, no Japão, tinha só 3,5 kg de urânio. Cara, faz a regra de 3. 3,5 kg destruiu 2 cidades. Dizem que tem país aí que tem bomba de não sei quantos quilos. Dá para destruir um continente, se duvidar. Beleza? Bom, então tu jamais vai responder num concurso tirar ou colocar o quê? Se tu tirar e colocar próton, você está liberando essa energia, aí é perigosíssimo. Tranquilo? Beleza? Bom, essa energia é tão perigosa que um tantinho assim dela, muito pouco, equivale a não sei quantos quilos, e mais quilos e toneladas de lenha para se queimar.
Daí o homem inventou a usina termonuclear. Certo? Só com um pouquinho. Só que é muito perigoso. Aquela tsunami que teve no Japão, várias cidades do litoral do Japão, né, destruiu a usina de Fuku, alguma coisa, esqueci o nome. Aí a água entrou, vazou água radioativa, e, horrível aquilo lá. Só para você ter, os caras foram lá, conseguiram controlar, mas é muito perigoso, beleza? Então só para você entender, o átomo não é coisa que se brinca, principalmente nessa área aqui. Logo, aonde que a eletricidade se manifesta? A eletricidade se manifesta no elétron. Como? Tirando ou colocando elétron. Só isso. Se tiver qualquer pergunta assim, o que é aquilo lá? Letra A. Descarregou-se prótons. Pode eliminar, essa que não é. Ganhou próton, ganhar, perder próton, pode. Agora, com elétron, tudo bem, você ganha ou perde elétron. Como que se dá o nome do processo de perder ou ganhar elétron? Como é que dá o nome? Eletrizar. Eletrizar significa ganhar ou perder elétron. Agora, essa coisa básica aqui tu já sabe. Próton com próton se repele, elétron com elétron se repele e próton com elétron se atrai. Beleza? Bom, já que você sabe que eletrizar é tirar ou colocar elétron, né? Como é que eu faço isso? Primeiro processo é o atrito. O atrito entre dois corpos diferentes, você eletriza. Por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui para você, ó. Fazer um desenho, só com desenho. Vamos pegar aqui dois materiais diferentes: a lã e um bastão de vidro. Um bastão de vidro aí, ó. E esse bastão de vidro, ele vai girar, assim, ó, girar. Não pode girar ele assim, ó. Tem que girar ele num sentido só, Ou assim, ó. Não pode ser para lá e para cima e para baixo. Tem que ser num sentido só. Sacou? Beleza? Falei que a galera estava chegando? Perdeu o início da aula? Vai ver. Beleza? Vamos lá. Certinho? Aí o que vai acontecer? Depois de um tempo, você separa. Quando você separar a lã do vidro, você vai ter a lã toda com esses menos. O que significa esses menos e esses mais? O que significa aqueles menos que eu coloquei na lã? O que significa esses menos que eu coloquei na lã? Significa que a lã ganhou o elétron. Aí a gente põe aquele menos. Se ganhou de quem? Ganhou do bastão de vidro. E o vidro perdeu o elétron. Eu nunca falo que aqueles mais ali ganhou próton. Não, perdeu o elétron, beleza? Por isso que ficou com o sinalzinho de mais, ó. Olha só. Tranquilo? Beleza? Então, o que dá para entender? Eletrizar é tirar ou colocar elétrons. E um processo para fazer isso chama atrito. Cabelo, pintinho no cabelo assim, ó. Aí você corta pedacinhos de papel e bota na mesa. Aí em casa você passa a escova ou o pente, aí esse pente vai agarrar pedacinhos de papel. Aí a gente vai aprender isso melhor quando estiver estudando eletromagnetismo, que é uma união entre eletromagnetismo aí e eletricidade estática. Beleza? Tranquilo? Então, só para você entender, são 3 processos para tirar ou colocar elétron. O primeiro já viu, que é atrito. Beleza? O atrito, ele cria muita eletricidade. Só para vocês terem uma ideia, bem rápido aí. Não precisa ser 2 objetos não. Um caminhão, numa estrada. O cara está num caminhão, numa estrada. Há um atrito violento. E não é nem entre o pneu e o chão. Primeiro que o pneu é de borracha. A borracha ela é isolante, a gente vai ver isso daí. Mas é o atrito entre o vento e a carcaça do caminhão. Não deixa de ser um atrito, igual o lã no vidro. O problema é que o caminhão é carga de combustível. Olha só. E quando você atrita o ar com o caminhão fica todo carregado. Não sei se fica carregado negativamente ou carregado positivamente, mas fica com uma carga, certo? E qualquer uma das duas pode ter faísca, caminhão de combustível, de tudo. O que eles fazem? Simples. Eles pegam uma corrente de metal
e deixa arrastando no chão. Para quê? Para que quando tiver carregado, tanto negativamente quanto positivamente, essa carga ela se perde no chão. Beleza? Aí ele fala assim, professor, mas peraí, surgiu uma dúvida. E se o caminhão tiver carregado positivo, os prótons descem? Não, elétrons sobem. Beleza? Aí equaliza o caminhão e ele não explode. Isso tem também nas asas dos aviões, uns barbantes assim, mas bem grossinhos assim, não arrastando no chão, entendeu? Mas pequenos. Vai ter que explicar, né? O cara pensa que um barbante está arrastando no chão, beleza? Então tem esses barbantes também, por quê? Esse barbante ele descarrega a eletricidade estática que está na carcaça do avião. Descarrega para onde? Para o ar, pô. Vai descarregando no ar. Tá tranquilo? Então, ó, eletrizar é colocar ou tirar elétrons. Por exemplo, antigamente aquelas televisões de tubo, você encostava o braço assim, aí os cabelos subia, né? É uma forma de eletrizar aquilo ali. Beleza? Tranquilo? Segunda forma de eletrizar. Não perca, daqui a pouco eu vou falar, tranquilo? Mas se você quiser saber, o contato. Eu estou explicando eletrostática, mas hoje eu vou entrar em eletrodinâmica e eletromagnetismo. Na verdade, tem livros que ensinam só esse e só esse. Não, hoje eu vou ensinar esses três, semana que vem esses três e outros três. Tá com calor? Ficou, né? Com calor, né? Dá uma copiadinha aí. Daqui a pouco eu explico mais. Hã? É eletricidade. Eletricidade, e aí é eletrostática que eu estou falando. Ciência. É uma coisa. Fechou? Tranquilo? Lembra de eletricidade na escola? Lembra. Mais ou menos, né? Bom, então você já entendeu já o que significa a partezinha de eletrostática. O segundo processo, daqui a pouquinho eu vou falar, chama contato. Uma observação que você pode colocar no atrito quando você for copiar. Uma observação é que é o seguinte: sempre que há atrito, no final do processo, as cargas são sempre diferentes. Uma vai estar positiva, outra vai estar negativa. Nunca as duas vão estar negativas ou nunca as duas positivas. Sempre uma negativa e outra positiva, tá? Beleza. Próximo é o contato. Legal? Contato. Vamos no contato. Bom, tu já entendeu o que é o átomo, né? Existe ganhar ou tirar próton? Nunca. Existe, mas não aqui na eletricidade, né? Legal? Ó, essa energia é tão forte, só para vocês terem uma ideia, tão forte que as pessoas morrem não somente pelo impacto, bom, certo? Mas pela onda de choque que tem magnética. Por exemplo, existe uma fotografia em Nagasaki de um homem que estava em pé, perto de uma parede, e quando a onda de choque veio na frente dele, ele se desintegrou e ficou só a fotografia dele na parede, não tem mais corpo, desintegrou. Só para você ter uma ideia, a força dessa energia, beleza? Só para você ter uma ideia. É muito perigosa, é muito quente, né? Teve gente, é lógico, que sobreviveu e está até hoje todo queimado, todo, né? É muito perigoso. Tem uma matéria sobre isso, que a criancinha... Oi? A criancinha foi deformada. Foi tudo? Sim, aconteceu um monte de coisas também na genética com esse pessoal de lá. Legal?
Bom, agora vamos falar sobre o contato. Vamos lá. O contato é o seguinte, preste atenção. Ó, o contato. Anota aí. Acho que você já chegou lá, né? Já chegou? Anota aí, contato. Tem que ser bem rapidinho, porque cursinho preparatório é assim mesmo, bem rápido. O contato. Conseguiu? Chega lá? Vou escrever aqui. Ó, precisa de uma carga chamada carga de prova. Precisa de uma carga de prova. Legal? Vamos fazer o seguinte. Essa bola aqui de ferro, eu digo para você que ela está neutra. Legal? Eu vou colocar aqui uma carga de prova que ela está toda negativa. Toda negativa, ó. Olha só, toda negativa. Beleza? Certinho. Eu vou apagar eletrizar, copiando ali eletrizar. Beleza? Já copiou? Não? Olha lá. Nós estamos aprendendo o segundo método de eletrizar. Tranquilo? Que é chamado de contato. Vou apagar só essa partezinha aqui, ó, até aqui na lâmpada. Legal? Olha só o que eu fiz. Eu encostei uma... Eu tenho uma carga neutra. O que você entende com essa carga neutra que eu expliquei para você através do átomo aqui? O que você entende? Está neutra. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Está neutro. Tem elétron aqui? Todo mundo fala, não tem não. Não tem em excesso, mas tem a mesma quantidade de próton. Tranquilo? Beleza. Agora o que eu vou fazer? O que é eletrizar mesmo, hein? O que é eletrizar? Eletrizar é tirar ou colocar elétron. O primeiro processo é chamado de atrito. O segundo é contato. Se o nome é contato, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa carga neutra, encostar com a outra negativa, e o que vai acontecer? Elétrons de um vai passar para o outro, certo? E depois você separa, e quando separar, o que vai acontecer? As duas vão ficar negativa. Mas olha só o que é interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. Aquela ali que tinha muita carga elétrica continua, mais menos, porque passou para o outro lado. Certo? Só para vocês terem uma ideia, a unidade de carga elétrica é o coulomb. Então, se essa carga tem aqui menos 10 coulomb, aqui agora ela vai ficar, estou chutando, tá? Ela deve ficar aqui com menos 5 coulomb, se tiver do mesmo tamanho, se for o mesmo peso, mesmo material, duas bolas do mesmo diâmetro, mesmo material, ferro, por exemplo, legal? E essa daqui ficou com 5 coulomb. Tranquilo? Unidade de carga elétrica, esqueci de escrever aqui. Unidade de carga elétrica estática. Unidade de carga elétrica estática. Porque a unidade de carga elétrica dinâmica não é coulomb, é chamado de amperes. Amperes, que você vai ver depois. Beleza? Coulomb significa a unidade de carga estática. Coulomb. Essa aqui que estava neutra passa a ter tantos coulombs, menos tantos coulombs. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse cantinho aqui, que você já viu que a gente está estudando eletricidade, né? Agora eu vou aproximar uma carga dessa carga neutra aqui. Eu vou aproximar uma carga que tem o quê? Quem pode responder? Hã? Não, ela sempre teve. Olha só a frase. Não, olha só a frase estranha que eu vou falar.
ela tem mais falta de elétrons, entendeu? Porque você nunca pode responder prótons. Você não pode falar que aqui tem mais prótons, porque o número de prótons sempre foi igual, certo? O que tem aqui é falta de elétron. Você não pode falar que tem mais prótons. Ah, professor, mas não tem mais prótons, professor? Sim, eu sei que referencialmente falando tem mais prótons aqui. Mas se você falar que tem mais prótons, você vai pensar que alguém colocou os prótons. Os prótons sempre teve a mesma quantidade. Por isso que é bom falar, tem menos elétrons. Bom, então isso aqui está com uma carga de prova mais 10 coulomb. Encosta uma na outra. Aí ferrou. Por que ferrou? Porque eu não sei o que vai acontecer. Próton não anda. Próton não anda. Como que esse cara vai para lá? Ah, simples, saca só. Onde eu estou com o dedo tem elétrons? Sim. Igual quantidade de prótons. Eu vou simbolizar aqui, tá ok? Para você não confundir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Simbolizando que está neutra. 6 elétrons, 6 prótons, beleza? Quando você encosta, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Esse monte de mais aqui, isto é, essa carga positiva, atrai positivo ou atrai negativo? O próton sempre atrai quem? O elétron. Por que o elétron? Porque mais com menos não se atraem? Então quer dizer que essa carga positiva aqui, ela vai sugar esses menos. Sugar esses menos aqui. E depois você separa. Quando você separar, olha o que vai acontecer. Esse cara que tinha 8 mais e 8 menos, isto é, neutra, sugaram esses menos. Ela vai ficar sempre, ela vai ficar positiva. E esse cara que tinha muitos mais, ganhou elétron, continua com mais, mas com menos quantidade. Ó, com menos quantidade. Vamos supor que esse menos que eu estou com o dedo neutralizou esse cara. Esse outro menos neutralizou esse. Esse aqui neutralizou esse. Mas não foi suficiente para neutralizar todos os menos, todos os mais. Ok? Aí esse cara aqui vai ficar com, sei lá, mais 5 coulomb e esse aqui mais 5 coulomb. Então esse é o segundo processo de eletrizar. O que é eletrizar? Tirar ou colocar elétron. Agora olha só interessante. No final do processo, como que fica as duas cargas? A de prova e a que eu eletrizei. A de prova eu eletrizei. Isso aí cai muito em questões. No final, elas vão ter a mesma carga. No final, elas vão... É como se fosse sarna. Pensa na sarna. Tá com sarna, encostou no outro, pegou. Acabou. Olha lá. Ó, aqui, ó. Olha lá. Encostou, acabou. Beleza? Tranquilo? Certinho? Então, o contato é importantíssimo. Legal? Daqui a pouquinho você vai ver o terceiro método de eletrizar. Qual é o terceiro método de eletrizar? Indução. Esse aí. Dá uma copiadinha nisso aqui. Eu vou apagar esse quadro aí, mas pelo menos para você entender esse segundo processo. Mete broca copiando isso aí. Você está aprendendo física, que é ciência, né? Pode ser chamado aí. Legal? É, carga elétrica estética ou carga estética? Estática. Estética? Eu escrevi estética? Não. É estática de parada. Estética já é bonita, tá? Vai parada estética aí, né? Tal. Sacou? Estética diferente de estático. Como é que você tá? Beleza? Tranquilo? Isso aí, mano, velho. Vou apagar geral, vou dar um tempinho só para vocês copiarem essas bolinhas aí. Maneiro, né? Para eletrizar, né?
falar uma coisinha para vocês. Lembra quando eu falei que eu passei o pente no cabelo? O pente ficou carregado. Qual é o processo que eu usei para carregar o pente? Resposta, letra A, atrito. Quando você pegou o pente carregado e encostou no papel, você eletrizou o papel. Pelo que processo? Por que processo? Pelo processo do contato. Ó, aqui é como se fosse o papel. E aqui o pente. Encostou, inicialmente você vai agarrar o papelzinho. Depois eu vou mostrar isso aí. Ok? Aí ele falou assim, professor, mas não está separado? Eu sei que está separado, porque eu forcei. Mas inicialmente você vai ver que eles vão ficar agarrados. Certo? Vão ficar agarrados. Legal? O contato sempre tem a mesma carga e a tendência a ficar agarrado. Quando as pessoas tomam choque, elas ficam agarradas. Beleza? Tranquilo? E o nervo contrai. Por isso que quem pega em fio, né, não consegue saltar, porque o nervo, certo? Por exemplo, se você tomar um choque aqui, a tendência sua é fechar e você sai, ó. Agora, se eu tomar aqui, já era. Tu segura ali e tem gente, por que não larga? Não dá, velho. Certo? Faz essa experiência. Garra o filho lá na tua casa, pra tu ver. Não vai largar, velho. Faz essa experiência. Entendeu? Complicado. Apagar isso aí tudo aí, vamos lá. Tranquilo? Vamos agora ver o segundo método. Segundo não. Copiar a rolinha. Beleza, certinho. É bom tirar foto. Entendeu? Bom, uma coisinha para falar para vocês. Eu tenho uma apostila ali, só de provas anteriores, né? De tudo, de vestibular, de ESA, de especialista e tal. Aí eu mandei para cá, para a secretaria. O que você faz? Chega lá na secretaria, Flávio, o professor Adriano falou que tem aí um material de física. Manda para mim, por favor. Meu e-mail é esse, ó. Aí tu dá o e-mail para ele. Aí quando ele tiver um tempinho no outro dia, ele envia para vocês. Falou? Depois, agora não. Bom, vamos continuar aí. Agora o processo é a indução. Indução é o terceiro processo. O terceiro processo, o processo da indução. Legal? Beleza? Ó, indução. Precisa de, ou precisa ser de uma carga de prova. Também precisa de uma carga de prova, olha só. Certo? Vamos então ver neutro e uma carga negativa. Legal? E uma carga negativa, olha só. Nem precisa falar para você que isso aqui é uma carga neutra. E eu também não vou fazer como eu fiz antes. Eu desenhei aqui 10, ou não, 8, né? 8 prótons e 8 elétrons para dizer que ela está neutra. Eu vou deixar ela branca, mas você sabe que tem alguma coisa ali em igual quantidade da outra. Beleza. E